O toroide nada mais é do que um punhado de fio enrolado em torno de um anel, ou um solenoide que você dobrou e ligou as duas pontas dele aqui praticamente, beleza? A gente diz que ele tem a forma de uma rosquinha. Passando corrente elétrica por esses fios, a gente vai ter um campo magnético bastante forte no interior do toroide. Fazendo um corte nesse toroide é mais ou menos isso que a gente vê. O campo magnético do interior, usando a regra da mão direita, segundo meu padrão de corrente aqui, desse lado aqui a corrente ela sempre entra na tela e desse lado ela sempre sai da tela. Usando a regra da mão direita, a gente vai ter um campo que acompanha o toroide dessa maneira. Vamos desenhar uma linha amperiana no interior do toroide, é uma linha amperiana circular de raio R. Eu vou querer calcular o campo ao longo dessa linha. Por argumento de simetria, o campo ao longo dessa linha é constante. Então, de novo, escrevendo a minha integral, é isso aqui que eu tenho. Campo constante, a integral ds vai me dar o comprimento do círculo, 2π vezes o raio. O lado direito da integral, então, μ0 vezes a corrente interna. E, de novo, a corrente interna está relacionada com a quantidade de espiras que estão passando por dentro da minha região delimitada pela linha. Assim que eu escrevo, beleza? Isolando B, então, eu tenho esta fórmula aqui para o campo interno ao toroide. Perceba que o raio da superfície amperiana ou da linha de campo ele foi arbitrário. Isso significa que esse campo ele não é uniforme, ele depende do raio. Legal? E ele decresce com 1 sobre R. Então, se você estiver próximo à superfície externa do toroide, o campo é um pouco menor do que na superfície interna do toroide. Vale comentar também que se a gente olha o toroide de longe, ele se parece com uma espira de corrente, porque afinal de contas a corrente elétrica ela caminhou no sentido horário ao longo desse toroide. O que me gera externamente um campo magnético circular como a de uma espira circular. Esse campo magnético externo não interfere no campo magnético interno, beleza? Então a gente pode continuar nossa vida sem problema nenhum. Esse é o exercício 8.5 do livro e basicamente o que o exercício pede é que a gente compute o campo magnético agora no interior de um fio. Esse fio é o famoso fio retilíneo infinito e tem uma corrente I passando aqui pelo fio, mas essa corrente I ela é distribuída uniformemente na área, né, na secção de área A do fio, beleza? De tal maneira que usando elementos de simetria, com a regra da mão direita, a gente sabe que as linhas de campo aqui dentro serão circulares e concêntricas ao fio. E elas dependem da distância em relação ao centro, porque quanto mais distante do centro, maior é a corrente que está gerando aquele campo. Legal? Então, as minhas linhas amperianas, elas estão a distância R do centro, Rzinho do centro. O fio tem um raio R maiúsculo. E primeiro eu vou tratar a parte de dentro do fio. A parte de dentro do fio, então a gente vai escrever assim, ó, para Rzinho menor que R. Menor ou igual a R, tanto faz. Vamos escrever a lei de Ampère aqui. Esse lado esquerdo aqui da equação é simples. O campo magnético está indo aqui nessa direção, dado pela regra da mão direita. E a gente desenha uma linha amperiana cujos elementos da linha formam um ângulo 0 graus com o campo em cada ponto. Então o cosseno aqui desse produto escalar é 0. O campo magnético é uniforme a uma distância R do centro, então ele sai da integral, no fim eu tenho isso aqui, né? Integral ds. E a gente sabe que essa integral é o comprimento da linha amperiana, que é um círculo, então isso aqui vai ficar 2π vezes o raio da minha linha, Rzinho. Então a gente está considerando primeiro a minha linha com raio de Rzinho aqui. Legal. E o lado direito é interessante porque a gente tem que computar agora a corrente interna à linha amperiana. É a corrente definida internamente a essa linha aqui, ó, nessa região. Não é toda a corrente que está passando por ali. A gente usa o fato agora de que a corrente está uniformemente distribuída pela secção transversal do fio. Isso quer dizer que, se eu considerar a minha densidade de corrente, J, que nada mais é do que a corrente dividido por área, essa relação é constante. Significa que para uma área a linha diferente, eu estou pegando uma corrente e linha diferente, de tal maneira que a razão é a mesma que corrente total, área total. Então, a minha corrente total ela está compreendida em toda a área do fio, que é π vezes o raio do fio ao quadrado. E a minha corrente e linha, que é a corrente interna que eu quero calcular, por que eu chamei de linha, né? Por que você não chama de int? Essa corrente está contida numa área
que é definida pelo raio da linha amperiana, Rzinho, que eu já pintei aqui de azul. Então aqui eu corto π com π, então a minha corrente interna vai ser igual a Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado vezes a corrente total I, certo? Então você tem que tomar cuidado, é isso aqui que vem aqui. Bom, dito isso, eu posso cortar esse raio daqui com esse raio daqui, e o meu campo B interno vai ser igual a μ0i sobre 2πr quadrado, tudo isso aqui é constante, vezes a distância que eu estou do fio. Ou seja, o campo ele aumenta linearmente conforme eu me afasto do centro do fio. Por quê? Porque tem mais corrente gerando campo conforme eu me afasto. É uma dependência linear, isso é interessante. Agora, para o lado de fora do fio, para Rzinho maior que Rzão, fica fácil, porque qualquer linha amperiana que você pegue fora do fio, você está sempre pegando a mesma quantidade de corrente. Aqui eu já coloquei a corrente total. A conta agora é análoga ao meu fio retilíneo. A pergunta que a gente pode fazer é, será que o campo magnético ele é contínuo na superfície do fio? Ou existe alguma forma de descontinuidade? O que a gente pode fazer é calcular o valor do campo quando a gente caminha de dentro para fora e depois o valor do campo quando a gente vem de fora para dentro e analisar se esse valor é o mesmo. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, quando Rzinho é igual a R, colocando o R aqui, você vai cortar um R maiúsculo com R aqui de baixo. E eu vou ter μ0i sobre 2πr, onde é o raio do fio. Fazendo essa mesma conta com a expressão de baixo, eu vou colocar R maiúsculo aqui, eu vou ter μ0i sobre 2πr maiúsculo, né? Ou seja, os valores de campo são iguais, mostrando que não tem descontinuidade no campo magnético ali na superfície. A gente pode traçar um gráfico dessa dependência que a gente acabou de encontrar. Então, dentro do fio, até o raio R, a gente tem uma dependência de B proporcional a R, o que vai me dar uma linha. Então, pelo lado de fora do fio, agora a dependência de B cai com 1 sobre R. Legal? De tal maneira que no ponto R, o meu campo tem um valor único, que é dado por μ0i sobre 2π vezes o raio.